Olá, essa é a aula 2, parte 2, sobre ligações químicas localizadas. Vocês podem encontrar o conteúdo que eu vou falar dessa aula em vários livros, como vocês podem ver aqui. Essa aula a gente vai centrar sobre a hibridização do carbono, que é um dos modelos para explicar, que é o modelo, na verdade, para explicar a estrutura, né, os ângulos de ligações e a geometria, a estrutura 3D de uma molécula, né? Então, começar com alguns fatos interessantes sobre o carbono, né, que é o nosso principal ator aqui desse curso. Então, quando você tem um orbital P, nós temos 3 orbitais P possíveis, né, o PX, PY e PZ, e eles estão 90 graus um ao outro. Entretanto, raramente são encontradas moléculas com ângulos de 90 graus, ok? Eles sempre têm uma certa repulsão pelos átomos que estão ligados ao carbono, né? Então, por exemplo, aqui o carbono sp3, o ângulo é 109,5, né? Na verdade, a hibridização é que dá o ângulo, né? Okay? Então, com a hibridização a gente sabe qual é a geometria da molécula. Ou se você quiser, se você sabe a geometria da molécula, você sabe qual é a hibridização, tá? Num alceno, por exemplo, que você tem a ligação aqui, uma sigma e uma pi, né? Essa ligação pi, porque os orbitais P estão 90 graus, deveria ser em 90 graus, mas você vê que, na verdade, é 120. Então, SP2 é 120 e SP é 180. Né? Aqui algumas funções, né? Como se a gente fosse descrever esses orbitais em termos de função, você tem aqui um orbital SP, você teria essa forma, né? Ou essa forma aqui, que é idêntica, né? Da hibridização. Mas essa aqui é a função de onda descrita, né? Que não dá para a gente formular muita coisa com isso, né? Não dá para entender muita coisa. São os formatos aqui, quando um orbital S funde com o orbital, hibridiza com o orbital P, a gente, na verdade, 3, né? 3 orbitais SP, 3 fundem, você tem um carbono sp3. E essas são as funções de onda envolvidas aí. Leiam no Kleiden, por favor, ou em outro dos livros que eu citei, essa parte que é introdutória para vocês entenderem o fundamento, né? Na verdade, não vai usar muito fundamento, mas é bom vocês saberem de onde veio. Nós vamos usar a consequência dele mais, né? Então, vamos falar um pouquinho de hibridização para vocês. Então, essa aqui é a distribuição do carbono, né? Carbono átomo, carbono, no orbital 1s, 2s e no orbital 2p. Né? Que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons no carbono, né? Você vai preenchendo os de menor energia até os de maior energia, então a gente teria essa configuração. Então, se o carbono não hibridizasse, ele poderia fazer somente 2 ligações aqui, né? Tem 2 elétrons, quer dizer, no máximo 2 ligações. O que acontece é que esse orbital aqui dos elétrons de valência, né, da camada externa, mais externa, eles se fundem. Essa é a teoria para explicar por que o carbono tem uma geometria sp3, né? Como é possível fazer 4 ligações. Então, você junta esse orbital 1s com esses 3 orbitais p. Então, consequentemente, você tem 4 orbitais. Esses 4 orbitais resultantes são 4 orbitais híbridos. Eles não são mais s nem p. Ele tem aquele formato que vocês viram aqui, né? Esse formato, não dá para ver aqui direito, mas esse formato aqui, né? Ok? Outra coisa que é importante, que essa hibridização só acontece porque isso faz com que a ligação seja de menor energia ainda, porque senão ela não aconteceria. Então, só vai hibridizar se tiver uma ligação química. Okay? Você não vai hibridizar e deixar um orbital hibridizado sem ligar. Okay? Sempre que ele não hibridizar, quer dizer, sempre que ele não tiver uma ligação química, ele vai continuar sendo P. Okay? Então, hibridizou, ligou. Se não ligou, não hibridiza, ele continua P.
Então, aqui juntando um orbital S com 3 orbitais P, nós temos 4 orbitais sp3. 1, 2, 3, 4. Em cada um desses elétrons, 1, 2, 3, 4, estão aqui. Então, veja que agora o carbono pode fazer 4 ligações aqui, fazendo com que ele fique com os elétrons emparelhados, né? Então, essa aqui, por exemplo, é a configuração no metano, qualquer molécula em que o carbono é sp3. E o ângulo aqui, como vocês viram, é 109,5 graus. Né? Aqui já é uma hibridização sp2, por exemplo, num alceno, como o eteno. Então, nós temos um orbital S com 2 orbitais P, por isso que é sp2, ok? Então, nós temos agora 1, 2, 3 orbitais e 1, 2, 3, 4 elétrons, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, 3 desses orbitais são hibridizados, né? Então, nós temos um orbital, 3 orbitais sp3, que vocês estão vendo aqui, né? E você tem um orbital P que não hibridizou, ok? Por isso que a hibridização é sp2, não sp3. Então, o que acontece? Você tem esse átomo que é trigonal plano. Quando ele formar a ligação que vocês vão ver, uma dessas ligações sigma vai ser dos orbitais sp2 hibridizado, né? As outras duas vão ficar com outros grupos que podem estar cis ou trans, né? E a ligação dupla vai ficar ortogonal aqui, com uma certa sobreposição, que é entre o orbital P do carbono, não é o orbital hibridizado, ok? Para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, você tem um orbital P que não sofreu mudança. Então, só lembrando, orbitais hibridizados têm menor energia do que os originais, como vocês podem ver aqui. Esse é não hibridizado, esse é hibridizado. Então, o hibridizado tem menor energia. Por isso que hibridiza, né? Senão não hibridizava. E aqui, o último exemplo do etino, por exemplo, nós vamos ter um orbital S com um orbital P. A hibridização é SP. Então, nós vamos pegar um orbital S e um orbital P, nós temos 2 orbitais hibridizados SP. Está aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 4 elétrons, 1, 2, 3, 4. Cada um desses elétrons fica no orbital hibridizado SP e os outros 2 são orbitais não hibridizados P, ok? Então, o que acontece aqui é, você forma uma ligação sigma, aqui com os orbitais hibridizados, e você forma uma outra ligação aqui, né, entre o outro grupo que está ligado no carbono do alcino, que é na linha aqui. Você tem uma ligação π entre orbitais P ortogonal, no eixo, se você quiser, Z, e uma no eixo Y, se você quiser chamar assim. Depende se você quiser chamar X, Y, Z, né? Vamos chamar X que está ligado os grupos lá com alcino, né? Então, você tem uma ligação sigma simples e 2 P no alcino. Espero que tenha ficado claro. Obviamente, tudo isso está descrito em livros. Por favor, leiam, porque está tudo muito mais bem explicado lá. Não é só o carbono que hibridiza, tá, gente? Então, qualquer elemento hibridiza. Por exemplo, aqui você está vendo as energias relativas em electron-volt dos orbitais. Por exemplo, um orbital P do carbono tem maior energia do que um orbital S do hidrogênio. Depois, na linha aqui, sp3, sp2 e sp. sp tem menor energia do que sp2 e que tem menor energia do que o sp3. E o P não hibridizado tem maior energia. O S está aqui embaixo. Tá? E a mesma coisa funciona aqui para todos os elementos. Né? Nós temos carbono hibridizado, nitrogênio, oxigênio e flúor. Tá? Então, todos eles hibridizam. Então, para saber aqui, quando o carbono faz 4 ligações, ele tem hibridização sp3, né? Quando ele faz 4 ligações, mas ele tem uma dupla, né? Nós temos a hibridização sp2. Quando ele faz 4 ligações, mas ele tem geometria linear, ele é hibridizado sp. Então, sabendo a geometria, a gente sabe
a hibridização. Tá? E assim vai, tá? Com os outros elementos também. Vejo que quanto mais eletronegativo o átomo, também, que está hibridizado, menor a energia que ele ganha com a hibridização, maior a energia que ele ganha de estabilização, né? Por exemplo, um orbital sp3 do carbono hibridizado tem energia muito maior do que um flúor hibridizado, tá? Ou oxigênio. Quanto mais eletronegativo, menor a energia do orbital, tá? Porque você tem uma maior atração nuclear para esses elétrons, o que faz com que os orbitais fiquem mais... Todos os orbitais, né? Vocês veem que todos eles são mais estabilizados, ou têm menor energia, devido a maior atração nuclear. Tem duas consequências principais da hibridização, né? 4 ligações, não mais 2, podem ser formadas pelo carbono, como eu já falei. Os orbitais altamente direcionados sp3 permitem uma sobreposição mais efetiva e ligações mais fortes, né? Quanto maior a sobreposição dos orbitais, mais forte é a ligação química. Nós temos 3 tipos de orbital: o carbono hibridizado, né? sp3, sp2 e sp. E esse modelo que foi proposto pelo Pauling de hibridização englobam esses fatores aqui que depois vocês leem parando aí o vídeo. Então, como que acontece, quais as formas de sobreposição orbital dos orbitais? Você tem a sobreposição frontal, que é sempre muito maior, então você tem esses orbitais hibridizados que formam uma ligação sigma, então você tem uma sobreposição muito maior entre esses orbitais, né? Por exemplo, aqui um exemplo bem simplesinho com hidrogênio, né? Você tem um orbital S aqui, um orbital S. Quando a gente forma a ligação sigma, você vê que a sobreposição do orbital S com outro orbital S é bastante efetiva. Isso quer dizer que essa ligação é bastante forte, né? Sempre que a sobreposição frontal é sempre maior do que a outro tipo de sobreposição que a gente vai falar já já. E a gente forma, sempre que a gente tem uma sobreposição frontal, a gente tem uma ligação sigma. Aqui um outro exemplo com um orbital P, mesmo tipo de sobreposição. Você vê aqui essa parte azulzinha aqui sobrepõe com essa, né? E olha a sobreposição que tem, né? Veja que aqui tem os nodos formados dessa sobreposição dos orbitais P. Aqui fique bem claro para vocês que essas cores se referem ao orbital em fase e o que está fora de fase, tá? Isso daí não é carga, não é mais e menos. Às vezes o livro põe mais e menos, mas esse mais e menos é só para dizer que está em fase e fora de fase, não é carga. Então, quem está em fase consegue ter uma interação construtiva e se soma, os que estão fora de fase não interagem. Tá? É diferente. Aqui o mais vai estar com mais, porque não é carga, é fase. Okay? Então, o azulzinho claro interage com o azulzinho claro, não interage com o verde porque ele está fora de fase. Então, aqui você tem interação ligante, que forma um orbital sigma ligante, e aqui tem antiligante, que não formam ligação, né? Que você vê que eles estão fora de fase e não tem ligação. Ok? Só para interpretar o que está acontecendo. E quanto maior o orbital aqui, quanto maior essa densidade aqui, isso quer dizer que a probabilidade de acontecer a ligação ali é maior. Então, nós temos uma probabilidade de achar elétron muito maior aqui do que nesses nódulos, nesses 2 pontinhos menores, né? Quanto menor essa densidade o tamanho desse orbital, vamos dizer assim, maior a probabilidade de achar elétron ali, tá? Então, aqui no nódo, a probabilidade é 0, né? Porque a probabilidade de achar um elétron aqui é 0. Então, como eu disse para vocês, aqui o vermelhinho está em fase com o vermelhinho, o branquinho está em fase com o branquinho. Então, quando você vai fazer esse tipo de sobreposição, não acontece porque eles estão fora de fase e você cria um plano nodal. É o que acontece no orbital antiligante. Se eles estão em fase, forma um orbital ligante, uma ligação sigma aqui, com sobreposição frontal.
A sobreposição frontal tem jeitos de acontecer, né? Você não consegue fazer esse tipo de sobreposição aqui, tá vendo que não tem sobreposição efetiva, muito menos esse, esse aqui sim, esse é um orbital P fazendo sobreposição com o orbital S, aí tem interação e forma ligação química. Então a ligação não é feita em qualquer ângulo que você quiser e de qualquer forma, porque tem uma geometria dos orbitais que tem que ser respeitada. Essa sobreposição pode ser frontal ou de lado, tá? Então aqui, por exemplo, você vê aqui os ácidos da sequência da família dos halogênios, né? O HF, o HCl, o HBr e o HI. Veja, quanto mais próximo o tamanho aqui, quando que a ligação vai ficar mais forte? Quando a gente tiver os orbitais de tamanhos similares e de energias similares. Quanto mais próximo as energias entre os átomos envolvidos para formar a ligação química, né, esses que vão ter os orbitais, obviamente, envolvidos, maior probabilidade da reação acontecer, da ligação acontecer, né, e maior efetivo, mais forte a ligação. Então, é tamanho e energia compatível. Então, quanto mais próximo o tamanho, maior a sobreposição dos orbitais. Então veja, aqui a sobreposição é muito maior do que aqui, do que aqui, do que aqui. A sobreposição no HI, essa ligação aqui, ó, deve ser muito mais fraca do que essa, do que essa, do que essa, né? Porque aqui a sobreposição do HF, então, não sei se aqui está falando, daqui para cá a gente aumenta o tamanho da ligação, diminui a força de ligação, porque a sobreposição dos orbitais é menor, como eu falei, e você diminui a densidade eletrônica, né? Quer dizer, essa é uma ligação aqui tem uma característica mais iônica do que essa. Essa é uma ligação muito mais covalente, e a ligação do HI é muito mais fácil de quebrar do que a do HF. Por quê? Porque a sobreposição dos orbitais é mais efetiva aqui do que aqui. Por exemplo, quando você coloca o HF em água, o pKa dele ele é um ácido muito mais fraco do que o HI, porque o HI é muito mais fácil de ionizar, porque essa ligação é muito mais fraca, muito mais fácil de ser rompida. Acho que deu para entender ali, né? Então, quanto mais próximo o tamanho e energia, mais efetiva, mais forte a ligação, maior a probabilidade da ligação química acontecer. Aqui outros tipos de sobreposição, de lado ou lateral, né? Então, agora são orbitais P. Por exemplo, nós temos uma ligação sigma frontal, mas a ligação P, aqui minha mão aqui são os orbitais hibridizados, por exemplo, do eteno, e aqui você vai formar ligação dupla, pi, né? Então, você vê que eles não encostam muito, porque você tem essa ligação aqui embaixo que não está fazendo, eles não tem essa... O ângulo não é que não é 90, ele é mais próximo para acontecer sobreposição dos orbitais, né? E isso faz com que essa ligação P do eteno, π, deve ser muito mais fácil de ser rompida. Obviamente aqui no gráfico vocês estão vendo dois orbitais P simples interagindo, sem nada no meio. Então a sobreposição realmente é muito mais efetiva. Quando você forma uma ligação π, você tem um orbital π ligante e um π antiligante. Essa aqui é a geometria deles. Vejam os planos nodais aqui. Nesse tem um plano nodal, aqui tem dois planos nodais, né? E aqui é o mesmo tipo de raciocínio. Nós temos o vermelhinho só está em fase com o vermelhinho, então esse tipo de interação não acontece porque eles estão fora de fase. Esse tipo de interação orbitalar é que vai levar à formação do orbital π antiligante. E esse aqui vai formar o π ligante. Mais ou menos a mesma coisa que a gente viu com a sobreposição frontal antes, tá? A sobreposição é lateral, da mesma forma que eu falei antes, quanto mais próximo o tamanho dos orbitais P. Então, você tem dois orbitais P de mesmo tamanho, a sobreposição é maior. Você tem orbitais P de um menor, outro maior, a sobreposição vai ficar menos efetiva, consequentemente a ligação química vai ficar mais fraca.
Até o momento vimos as interações possíveis entre dois átomos, né? Por esta ótica, podemos montar o diagrama de orbitais do metano segundo a teoria de hibridização. Veja que eu estou falando de duas teorias até o momento, né? Uma do orbital molecular, que a gente viu a distribuição do oxigênio, e a outra a teoria da hibridização. Não misture uma coisa com a outra, tá? Quando você for falar de geometria, a hibridização é a teoria mais compatível. Não que a outra não dê para usar, mas ela é muito mais complicada para usar, tá? E do orbital molecular é quando a gente for falar de orbitais de fronteira, nós vamos ter que usar a teoria dos orbitais moleculares. Mas aí a gente não vai falar de geometria, tá? Vocês vão ver que uma não conversa com a outra na maioria das vezes. Tem jeito de unir as duas? Tem, mas não é o propósito meu nessa disciplina, tá? Então aqui você tem os orbitais sp3 do metano, né? Cada um com um elétron, como a gente viu, e ele vai unir com 4 hidrogênios, por exemplo. Cada um dos hidrogênios compartilham o elétron aqui com esses orbitais sp3 hibridizados do metano e formam a ligação no metano, tá? É assim que forma. Então aqui nós teremos os 3 orbitais 4, desculpe, sp3 que a gente mostrou antes como formava, e aqui os orbitais 1s de cada um dos hidrogênios com cada um dos seus orbitais, né? Então quando você junta esses orbitais hibridizados com cada um dos hidrogênios, você forma 4 ligações sigma, né? E obviamente você tem 4 ligações sigma antiligante. Deu para entender? Tá bom. A ligação, os elétrons de valência a gente usa eles para explicar, tem duas teorias, na teoria da ligação dos orbitais de valência e dos orbitais moleculares. Então nessa teoria apenas orbitais de camada de valência interagem, ok? Os internos não. Cada elétron está confinado a um orbital ligante e sofre a influência dos núcleos, ok? A hibridização e ou ressonância são conceitos necessários aqui, né? As energias são obtidas através da combinação em fase e fora de fase dos orbitais atômicos envolvidos, ok? Que é a teoria que a gente acabou de falar de hibridização também. Orbitais moleculares, todos os orbitais atômicos interagem. Você vê que a gente não está falando dos orbitais mais internos, né? A gente só está falando dos mais externos de valência aqui em cima. Nos orbitais moleculares, todos eles interagem. Os elétrons são livres e para movimentar-se ao longo da molécula, para movimentar-se ao longo da molécula, e sofrem a influência de todos os núcleos da molécula. As energias são obtidas a partir da combinação linear de orbitais atômicos, LCAO, né? Essa teoria é muito importante para a gente, por exemplo, explicar porque o oxigênio é paramagnético e para a gente ter os orbitais de fronteira, tá? Essa aqui é muito mais interessante quando a gente quiser ter uma ideia da geometria da molécula. Então, ambos os conceitos possuem limitações, tornando-se complementares. Só para vocês terem uma ideia aqui, eu trago o exemplo do oxigênio, que é bem simples e dá para a gente entender. Se você usar a teoria da valência ou de hibridização, né, o que você vê aqui esse aqui é o oxigênio, nós temos uma ligação sigma, uma ligação P, esse oxigênio aqui é sp2, né? Então você tem os 3 orbitais sp2 formados, 1, 2 e o terceiro ele não está mostrando aqui, mas é da ligação sigma, né? E cada um desses elétrons, desse par de elétrons, estão no orbital sp2 hibridizado. Essa dupla ligação é formada pelos elétrons P, formando a ligação π, ok? Então a gente está explicando a geometria pela hibridização. E aqui é a hibridização daqui do oxigênio, formando essa molécula. Tá? Mas olhando aqui, onde está que o oxigênio é paramagnético? Percebam que é muito boa para explicar a geometria, mas eu não tenho informação sobre paramagnetismo. Ok? Então, não explica o oxigênio paramagnético, mas explica muito legal a geometria. E aqui a teoria dos orbitais moleculares. Nós colocamos, veja aqui, eu só estou falando dos elétrons de valência, né? Isso aqui a gente nem está comentando, a gente só está comentando os hibridizados, né? E esse aqui não, que é mais interno. Aqui eu estou mostrando todos eles, todos os elétrons, os internos e os mais externos, né?
E aí aqui a gente faz a combinação e, ó, pasmem, né? Aqui a gente tem esses dois elétrons desemparelhados que por esse modelo aqui eu não consigo visualizar. Então aqui eu consigo visualizar os elétrons desemparelhados do oxigênio, e aqui são os orbitais de fronteira, né? Esse aqui é o HOMO, né? Desculpe, vou apagar aqui. Opa. Borracha. Opa. Esse daqui deve ser o HOMO, porque é o... Como que eu sei quem é o HOMO? É o Highest Occupied Molecular Orbital. É o orbital molecular ocupado de mais alta energia. Esse aqui é o último ocupado, né? Então, esse aqui é o HOMO. E esse aqui qual é? Esse aqui é o LUMO. Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Tá? Então, fazendo essa... Na verdade, esse aqui, como tem elétron desemparelhado, a gente não chama HOMO, né? Eu acho que a gente chama ele de SOMO. Porque é Single Occupied Molecular Orbital. Tá? Então, só não fala muito disso para o oxigênio, mas só para já trazer o conceito para vocês. Então, vejam a diferença entre os dois modelos. A gente pode usar um ou outro, tá? Então, tome cuidado quando você está vendo em livro, que às vezes ele está falando de um ou de outro, não misture o que um e o outro pode trazer de benefício, tá? Então, como eu disse, o HOMO é o Highest Occupied Molecular Orbital, ou seja, o orbital molecular ocupado de mais alta energia, e o orbital molecular desocupado de menor energia. Então, até onde preencheu, esse aqui é o de mais alta energia preenchido, e o que vem logo acima dele, que tá vazio, tá? Porque é para lá que pode ter promoção de elétrons, a molécula pode ser, ou que tem injeção de elétrons, vai ser nesse orbital, que é o único que tá desocupado, tá? É o primeiro desocupado. Então, mesmo no modelo de hibridização, dá para a gente ver que na verdade, a gente usa mais o orbital molecular, né? Então, numa ligação entre dois orbitais P, onde que vocês viram lá o π e o π estrela, o ligante e o antiligante, esse seria o HOMO e esse daqui seria o LUMO, naquele esqueminha que a gente viu logo no começo. Depois a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente, tá? Mas é muito importante esses conceitos, porque vocês vão ver que nas reações que vocês virem na próxima disciplina, vocês vão ver que o nucleófilo sempre é um ataque dos elétrons que estão no HOMO do nucleófilo, no LUMO do eletrófilo. Tá? Então, sempre vai ser esse tipo de reação que vai acontecer entre nucleófilo e eletrófilo. Considerações finais para acabar a aula. As ligações covalentes ocorrem em decorrência da sobreposição de orbitais atômicos, gerando sempre um par de orbitais ligante e antiligante. O grau de hibridização do orbital de um átomo depende da vizinhança do átomo. Os orbitais podem se sobrepor frontalmente, originando orbitais sigma, ou lateralmente, originando orbitais π. Existem duas teorias que explicam a ligação química, ligações de valência, que é responsável por explicar a hibridização, e a teoria dos orbitais moleculares. E essas duas são complementares. Ok.